Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. As pessoas nesse mundo valem o que elas possuem como riquezas e normalmente os seus erros serão lembrados mais do que os seus acertos. Ainda que estes sejam bem maiores que os erros, o ser humano sempre dará mais valor aos defeitos. Por esta razão, você já se perguntou por que Deus viu Davi como um homem segundo o seu coração, apesar de ele ser um adúltero e pecador? Embora muitos possam discordar, nunca podemos negar esse fato, porque foi o próprio Senhor quem concedeu tal título a Davi. Vamos hoje tentar entender por que Deus enxergava Davi assim. As pessoas frequentemente são rotuladas com base nos erros que cometem, mas, como falado em 1 Samuel 16:7, Deus não vê como os humanos. Mas o Senhor disse a Samuel: não olhes para o seu semblante, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Para entender por que Davi foi descrito como um homem segundo o coração de Deus, devemos primeiro examinar as características que o qualificam para um título tão elevado. O apóstolo Paulo expressa os sentimentos de Deus para com o rei Davi no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, dizendo: depois de remover Saul, ele fez de Davi rei. Ele testemunhou sobre ele, dizendo: eu encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que eu quiser que ele faça. A resposta está bem ali no versículo. Davi fez tudo o que Deus lhe disse para fazer. Ele tinha um desejo profundo de seguir a vontade de Deus e fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Vamos dar uma olhada em algumas características da vida de Davi para descobrir o que isso significa. Primeiro, sua fé. A fé absoluta de Davi em Deus é uma das razões pelas quais ele é referido como um homem segundo o coração de Deus. Este ponto é melhor ilustrado em 1 Samuel 17, quando era um jovem pastor, matou destemidamente o gigante Golias, o filisteu. Vemos evidências diretas da fé de Davi pouco antes do duelo, quando Davi diz: o Senhor, que me livrou da pata do leão e da pata do urso, me livrará da mão deste filisteu. E Saul disse para Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17:37. Davi estava plenamente consciente de que Deus estava no controle de sua vida e tinha fé que Deus o livraria do perigo iminente. De que outra forma alguém se aventuraria em uma situação potencialmente fatal com tanta calma e confiança? Davi sabia desde cedo que Deus era digno de confiança e obediência. Como vemos nas Escrituras, a fé de Davi agradou a Deus e Deus recompensou Davi por sua fidelidade. 2. Seu amor pela palavra de Deus. Outra razão pela qual Davi era um homem segundo o coração de Deus era que ele amava as Escrituras. Davi é apontado como escritor de mais da metade dos 150 salmos da Bíblia. Davi mencionou frequentemente o quanto ele amava a palavra perfeita de Deus em seus escritos em vários e muitas vezes perturbadores momentos de sua vida. Um belo exemplo disso pode ser encontrado no Salmo 119, do versículo 47 ao 48. Pois me deleito nos teus mandamentos, porque os amo. Levanto as minhas mãos aos teus mandamentos, que amo, e medito nos teus decretos. Não é difícil ver sua completa adoração pela palavra de Deus. Observe também como Davi medita diariamente.
Deus deu a Davi, através da meditação diária, compreensão e sabedoria. Faríamos bem não apenas em ler a palavra de Deus, mas também pensar sobre ela durante todo o dia, porque Deus ama quando procuramos entender o que Ele quer nos ensinar através da Bíblia. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus estatutos e buscam-o de todo o coração. Eles não fazem nada de errado, eles andam em seus caminhos. Salmo 119, versículo 2 e 3. 3. A gratidão. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era genuinamente grato. Eu lavo as minhas mãos na inocência e ando ao redor do seu altar, ó Senhor, proclamando em voz alta o seu louvor e contando todos os teus feitos maravilhosos. Salmo 26, versículos 6 e 7. A vida de Davi foi marcada por tempos de grande paz e prosperidade, bem como por tempos de medo e desespero. Mas não importa em que época de sua vida ele estivesse, ele nunca se esqueceu de agradecer ao Senhor por tudo que ele tinha. É sem dúvida uma das qualidades mais cativantes de Davi. Entrai pelas suas portas com ação de graças e nos seus átrios com louvor e dai graças. A ele bendizei o seu nome. Salmo 100. Versículo 4. Como seguidores de Jesus Cristo, devemos seguir o exemplo de Davi e oferecer sacrifícios de louvor e ação de graças ao Senhor, o nosso Deus. 4. Coração arrependido. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque realmente se arrependia depois de pecar. Segundo Samuel 11, versículo 2 e 5, descreve o pecado de Davi com Batseba. A forte queda de Davi incluiu adultério e mentira. Ele pecou contra Deus e ele admite isso em 2 Samuel 12, versículo 13, onde ele diz a Natã: eu pequei contra o Senhor. E Natã disse para Davi: o Senhor perdoou o seu pecado, portanto, você não morrerá. No entanto, admitir o nosso pecado e pedir perdão é apenas metade da equação. A outra metade é o arrependimento, o que Davi também fez. Salmos 51, versículo 1 e 2 é a oração de arrependimento de Davi a Deus, onde ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor inabalável, segundo a tua misericórdia abundante. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente pela minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. 5. Davi confiava totalmente em Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque o seu pastor era Deus. O Senhor foi seu pastor antes de se tornar rei. Suas batalhas não eram contra homens, mas contra leões, ursos e outros animais selvagens que atacavam suas ovelhas. O Salmo 23, do versículo 1 ao 6, nos ensina a confiança de Davi em Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Ele restaura minha alma, ele me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 23 nos ensina sobre a confiança de Davi em Deus, semelhante a uma ovelha que depende totalmente do seu pastor.
também nos mostra que o Senhor atende às nossas necessidades, nos proporciona as oportunidades e circunstâncias certas e nos leva à retidão. Quando o Senhor está do nosso lado, não tememos nada. Sua orientação nos conforta e nos protege. Ele nos unge e nos abençoa. O Senhor é a nossa rocha e fortaleza. Todos nós sabemos que Davi viveu uma realidade brutal. Seu adversário cercou, pronto para atacar a qualquer momento, e mesmo quando criança, sua vida de pastor era repleta de ação na busca constante de defender sua vida de homens ou feras selvagens, como por exemplo Golias. Apesar desses obstáculos, Davi triunfou porque Deus estava ao seu lado. Quando os inimigos nos cercam, é fácil ficar com medo. Talvez nunca saibamos quando o próximo ataque ocorrerá. Davi, por outro lado, não desanimou no Senhor, pois ele era sua rocha e o seu refúgio. O Salmo 31, versículo 2 diz: Inclina teus ouvidos para mim, livra-me rapidamente, sê minha rocha forte, casa de defesa para me salvar. Quando o Senhor resgatou Davi das mãos de Saul e de seus outros inimigos, ele viu o Senhor como sua rocha e fortaleza. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, minha força em quem confiarei, meu escudo e a trombeta da minha salvação, a minha torre alta. Deus era uma constante nas orações de Davi. Apesar de estar rodeado de muitas provações e desafios, ele sabia que o Senhor nunca o abandonaria e que Deus sempre estaria lá para salvá-lo. Por isso, ele dizia: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 27, versículo 1 diz: O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? 6. Não dependia de si mesmo, mas de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque entendeu que o Senhor é a única luz e Salvador. Sua força e escudo vieram do Senhor. Ao contrário de Saul, Davi não confiava em sua armadura ou em seus soldados. Em vez disso, ele confiava inteiramente em Deus. A vida de Davi foi cheia de incertezas, mas o seu reinado marcou o início de era de ouro de Israel. É claro que o Senhor merece todo o crédito, que abençoa seus filhos que amorosamente obedecem e confiam nele. Salmo 25, versículo 2 diz: Ó meu Deus, eu confio em ti, que eu não seja envergonhado e não deixe os meus inimigos triunfarem sobre mim. Davi não era um homem segundo o coração de Deus por causa das suas qualificações. Nós poderíamos continuar falando sobre os motivos que Davi é legitimamente chamado de um homem segundo o coração de Deus. No entanto, as experiências de Davi serviram como um lembrete constante de que não há nada que possamos fazer para ganhar o favor de Deus. Só Deus tem a capacidade de nos aproximar do seu coração, e que esse seja o desejo mais ardente de todos nós. Você aspira ser uma pessoa segundo o coração de Deus? A boa notícia é que Deus está disposto a conceder este título a qualquer alma que o busque de todo o coração. Amava a presença de Deus. Finalmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque demonstrou sua fé e compromisso em seguir ao Senhor. Davi tinha um amor tremendo pela presença de Deus. Ele expressava constantemente o seu desejo em estar na casa de Deus diante de sua presença. Salmo 27, versículo 4 diz: Uma coisa peço ao Senhor,
e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sua fé foi posta à prova em grande escala e ele às vezes se sentiu cabisbaixo. Após seu pecado, ele buscou e recebeu o perdão do Senhor. Ele não se preocupou com o título de rei, mas em não perder o espírito, a presença de Deus. No final, Davi amou a Deus e trabalhou duro para segui-lo, exatamente como deveria. Davi é um modelo para todos nós, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito. Muitos têm dificuldade de entender isso, porque as pessoas gostam de julgar umas às outras muitas vezes, mesmo praticando erros ainda piores. Porém, nosso Deus é misericordioso e justo, apaga as nossas transgressões e delas não se lembra mais. Que maravilhoso saber que o nosso Pai é assim e não é como o ser humano, rancoroso e que está sempre relembrando as falhas uns dos outros. Que o Senhor nos conceda essa graça de parecer com Davi e, quem sabe, receber também esse título do Senhor. Sejamos segundo o coração de Deus. Se você gostou desse estudo, compartilhe com seus amigos. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para receber os avisos quando postarmos um novo estudo. Deixe também um comentário sobre esse estudo e sejam todos abençoados. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Deus te ilumine. Até a próxima.